E vem conferir a crítica do anime Windbreaker. E eu finalmente consegui assistir um dos animes mais esperados da temporada de abril, que é Windbreaker. Anime esse que é focado em pessoas de uma escola de vândalos, que é um pouco diferente. Porque pra quem não sabe, Windbreaker conta a história de um grupo de uma escola, que era considerada a escola de gangues, de pessoas que realmente queriam brigar com outras escolas, mas atualmente eles se preocupam em brigar nas ruas para proteger os cidadãos daquela cidade. E bom, o conceito é muito interessante, e isso já chamou muito a minha atenção. Mas existem muitos animes que envolvem muito esse conceito de gangues brigando entre escolas. Inclusive nas últimas temporadas já tiveram alguns animes com temáticas parecidas. Mas quando você pensa nisso, você pensa, o que ele vai ter de diferente? E pra mim, o que ele tem de diferente seria o seu protagonista e também a forma como eles trabalham os personagens secundários. Porque eu vou ser sincero, eu gosto muito de animes que envolvem esse conceito de gangues de escola, escolas diferentes, pessoas que querem dominar a escola através da força. Eu acho esse conceito muito interessante, mas o que me incomoda, o que me cansou desse tipo de anime, seriam sempre os seus protagonistas, que sempre têm a mesma estrutura de personagem. São aqueles personagens que não querem entrar em luta, que não querem entrar em briga, que são super fortes, mas escondem seu poder. Eu cansei um pouco dessa forma, e o Windbreaker vem com uma coisa completamente diferente. O nosso protagonista, ele é o mais violento da escola. Primeiro, que ele não começa com a força zerada, se tem que aprender a lutar. Não, ele pode evoluir. Eu acredito que nas próximas temporadas ele pode aprender novos estilos de luta para melhorar o seu combate. Mas ele não é alguém fraco. Não, ele é alguém forte e respeitado pela sua força, onde ele consegue logo de cara lutar com grandes marginais sem problema nenhum. E isso eu acho muito interessante. Esse protagonista, só dele ser desse formato, ele já me cativou há muito a querer ver a obra. E ele é um bom protagonista. Um protagonista carismático, que tem um passado que eu ainda acho que vai aparecer no anime, para poder mostrar por que ele tem essa personalidade. Mas você consegue perceber o quanto que ele é carismático, o quanto que ele é envolvente. E mais do que isso, como ele é um personagem que sai do padrão dos animes. Tem um mangá que eu gosto muito, que fala muito sobre gangues, chamado Beelzebub. E pra mim, ele lembra muito esse protagonista. O anime como um todo, mesmo não sendo uma comédia como é Beelzebub, Windbreaker lembra um pouco nisso. Todos os personagens são fortes, todas as gangues são interessantes. O protagonista, ele é meio solitário, mas ao mesmo tempo, ele passa uma autoridade. E isso eu gosto muito. Óbvio, são duas obras completamente diferentes. Beelzebub é uma comédia. Windbreaker, ele é focado completamente em realmente a ação pela ação. Mas é muito interessante como os personagens principais são muito parecidos, porque eles são muito fortes e mesmo assim o roteiro consegue deixar eles muito carismáticos a ponto da gente torcer por eles. Porque não é de graça que os animes gostam de colocar os personagens principais como sendo muito mais fracos quando falam de gangue. Isso é o recurso narrativo para fazer com que você consiga torcer mais por ele. Porque se ele for super forte e ele não tiver um perigo em cima dele, porque ele já é muito forte, o que vai acabar acontecendo? Você, como público, vai ser muito difícil trabalhar ele. E quando você coloca um personagem que já começa forte, o seu roteiro tem que ser afiado para deixar o personagem interessante pra gente, como público, realmente querer torcer pra ele. E eu acho que é muito mais difícil. A primeira opção do protagonista já começar fraco, pra mim é um recurso de roteiro fraco, de um roteirista que tem preguiça de querer pensar mais. Aqui o roteirista teve que pensar mais e fez com que o personagem funcionasse. Mas não é só ele, os personagens à sua volta, tanto quem está do seu lado, como quem são os inimigos, inimigos entre muitas aspas, porque aqui não existe um vilão, e o anime destaca isso muito bem. Ninguém aqui é realmente um vilão, todo mundo aqui são adolescentes que não sabem o que estão fazendo, mas gostam de brigar. Mas quando você pensa nos personagens secundários, eles também são muito interessantes, eles também são personagens que conseguem fazer com que o protagonista cresça, porque o protagonista, ele nem toda hora é tão carismático assim, ele não é tão engraçado, ele não faz tantas piadas. Então, os personagens à sua volta, às vezes, precisam elevar o nível para realmente deixar todo mundo equilibrado. E é isso que acontece aqui. Tanto que quando você termina a obra, eu acredito que tem tantos personagens interessantes aqui, secundários, que às vezes você gosta mais deles do que do protagonista. Mas isso é interessante. Uma história boa é feita de bons personagens, de uma história cativante de bons personagens. E é isso que acontece aqui. Personagens bons e cativantes, tanto o protagonista como os seus secundários.
e também os seus antagonistas. Aí eu já vejo um problema nos antagonistas, porque um outro fator que faz uma obra ser cativante seria também os seus antagonistas, os seus vilões, porque bons vilões fazem heróis se tornarem heróis. Isso é uma regra clássica que normalmente os quadrinhos usam. Um bom herói precisa de um bom vilão para ele se tornar marcante. Aqui, os vilões não são tão bem destacados assim. Como eu falei, não tem vilões na obra. Eles são praticamente uma outra escola com uma outra visão. Mas na hora de destacar eles como vilão do arco, eu acho que aí vira um problema. Tem bons flashbacks, a gente aprende muito sobre esses antagonistas da obra, mas quando a gente pensa em como a obra poderia destacar eles poderiam ser muito maldosos, muito piores ali. E aí, então esse acaba sendo um problema. Outro problema seria o senso de perigo que os antagonistas da temporada criam. Porque toda a luta que tinha, nossos protagonistas ganhavam muito fácil deles. Então a partir daí, até chegar nas duas lutas finais, as duas, três primeiras, são muito rápidas, são muito aceleradas. Então nunca cria aquele perigo, nunca cria aquele medo. E isso acaba se tornando um problema, porque o que faz a gente querer ver a luta é a ótima animação que eu vou falar mais na frente. Mas narrativamente, você vê que ela perde um pouco de impacto, porque parece que nunca está equilibrada. Normalmente é legal você fazer um perder, o outro perder, os protagonistas estarem atrás para eles terem que superar. Aqui foi tudo tão os protagonistas ganhando que perde um pouco a força. Se isso fosse uma sequência rápida da temporada, tudo bem, não teria problema. Mas esse é o ponto principal da temporada. Então acaba enfraquecendo, acaba perdendo um pouco o peso da temporada como um todo. Mas de novo, os personagens serem muito bons cativam a querer continuar. E como eu falei, outra coisa que cativa a querer continuar seria a excelente parte técnica, a excelente abertura, o excelente encerramento e a excelente animação como um todo. Fazia tempo que eu não via tanta sequência boa de ação num anime só em relação a lutas de rua. Porque quando tem muitos poderes, a animação consegue usar alguns recursos para deixar tudo muito mais grandioso, a animação muito mais fluida, muito mais bonita. Aqui eles não tem como fazer isso porque realmente é uma luta de rua, é uma luta corporal. E aqui a animação foi muito inteligente e muito criativa em destacar o estilo de luta de cada um. Eu acho ela fluida, eu acho ela bem feita, inclusive eu gosto muito do design do universo em questão de cores, tanto a cor de cada personagem em relação a cabelo, a vestimenta, a tapa-olho, que faz com que ele tenha uma linguagem própria e uma marca própria, como a vestimenta da escola, que eu achei lindíssimos, a jaqueta que eles usam, mas também as cores do anime, como cada momento parece que está sendo bem animado. E eu acho que o anime, a parte técnica, eles foram muito inteligentes em fazer com que o anime tenha uma estabilidade média ao longo da obra, para quando tiver a sequência de ação, ter mais orçamento para investir mais. Isso faz a diferença, porque a ação é o foco principal da obra, eles entenderam isso, então em nenhum momento a obra cai de qualidade de animação. Não, ela sempre mantém uma qualidade alta, de mediano para alta, mas o alto no momento que precisa ser, na sequência de ação, que são muito marcantes. Eu realmente parei depois e voltei a alguns episódios para poder rever alguma sequência de ação de tanto que eu gostei delas. E essa ação como um todo acaba fazendo com que o anime, como se só, consiga ter uma ótima diferença, uma ótima qualidade que, por exemplo, volta e meia vai conseguir vender mais a obra. Uma coisa que eu queria ter visto um pouco mais na obra como um todo seria a cidade, porque o conceito inicial da obra é que eles são uma escola de gangue que agora protege os cidadãos de uma cidade, como eu falei lá no começo do vídeo. Então eu achei que ao longo da obra eles iriam transformar a cidade em um personagem como um todo, pra gente se preocupar com os bairros, com os cidadãos, mas isso não acontece, e isso eu senti um pouco de falta. Claro, tudo que eu tô mencionando aqui de ter um grande antagonista, de desenvolver mais a cidade, pode acontecer mais pra frente na obra. Na verdade, eu espero que aconteça. Mas quando você pensa nessa temporada como um todo, eu vejo que ela tem excelentes pontos, como personagens, como potenciais futuros, porque a virada do final da temporada também é boa, tem uma ótima animação. Mas eu acho que os pontos errados estão na parte de quando a narrativa vai ser mais marcante. Como, por exemplo, os antagonistas poderiam ser muito mais marcantes, algumas sequências de ação poderiam ser muito mais marcantes se tivesse um senso de urgência muito maior ali, e a cidade como todo poderia ser um personagem maior, pra gente entender por que eles são tão importantes na cidade. Mas no fim, quando você pensa, o Windbreaker é aquele anime que, apesar de ter problemas, apesar de saber que em algumas coisas ele poderia ser muito melhor, ele continua sendo um ótimo entretenimento, com bons personagens, boa sequência de ação e uma boa parte técnica. Concluindo, se você gosta de anime de ação, o Windbreaker com certeza é pra você. Com bons personagens, uma boa parte técnica e boa sequência de ação, foi um anime que me surpreendeu. Eu sei que muita gente já estava ansioso pra ele, mas pra mim, que nunca leu um mangá, eu queria saber o que ia sair dali, e eu achei que foi uma ótima surpresa. E por isso que eu fecho o anime Windbreaker com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Windbreaker? Você gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.